Sonhar é algo natural do ser humano. Planejar é saudável e agradável. Quem nunca sonhou com um carro, uma casa, filhos, profissão? Mas e quando seus planos mudam no meio do caminho e um sonho se torna uma dor? O que fazer? Ficaria triste e lamentaria o resto da vida? Ou ficaria azedo como um limão? Ou faria do limão uma limonada? Está aqui hoje a designer de chocolates Valesca Viviane Lemos dos Santos, que vai nos contar um pouquinho da sua história. Que na verdade é uma história que num primeiro momento é uma história de dor. Não diferente de muitas outras histórias que conhecemos, mas que de uma forma diferente e de certa forma meio que uma exceção, no meio da dor ela conseguiu de alguma forma buscar alternativas para amenizar essa dor. E nessa busca de alternativas acabou por descobrir um grande negócio, que é hoje também o negócio da sua vida, né? Aliás, um negócio que eu poderia dizer que é uma paixão mundial, o chocolate. Valesca, boa noite, bem-vinda ao programa. Boa noite. Bom te receber aqui, viu? Antes da gente começar o programa, a gente estava aqui conversando rapidamente, você estava aí assim meio chorosa, eu sei que você viveu assim duas situações difíceis, não é? Isso. E não quero te constranger naturalmente com nenhum tipo de pergunta que possa trazer algum desconforto, por isso quero te deixar assim bem à vontade para que você possa falar aquilo que o seu coração quiser falar e o que você não quiser responder, você não tem a obrigação de responder, não precisa responder, mas nós gostaríamos de conhecer a sua história, mesmo porque, sabendo que é uma história também de dor, é uma história que pode ajudar a outros que nesse momento também, quem sabe, estão passando pela mesma dor, pela mesma situação. Eu sei, vi aqui o resumo da sua história, você passou por duas gravidezes e nessas duas gravidezes, uma primeira interrompida bem no início, a outra interrompida já no processo mais avançado. As duas, na verdade, foram um com 7 meses de gestação e a outra com 6 meses. Ah, sim, eu entendi que uma tinha sido logo no iniciozinho, nos dois primeiros meses. As duas já estavam no então, final. Bem adiantado. Já. Conta um pouco da história. Aliás, antes disso, vamos falar da sua vida, né? Você está casada? Graças a Deus. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Não, pois é, pastor. Quando eu comecei a namorar meu esposo, em 97, então, a princípio, a gravidez não era o nosso primeiro propósito a ser cumprido, né? Tudo no começo e tudo muito planejado. Só que em 2003, eu comecei a sentir que alguma coisa não estava bem. Até então, achei que fosse gravidez mesmo, devido aos sintomas, né? Mas, na verdade, quando eu fui fazer alguns exames, que a gente percebeu que eu teria que fazer uma cirurgia porque estava com uterocomiomas. Bom, isso foi em 2003, né? 9 anos atrás, não ouvia falar tanto igual eu ouvo falar hoje. Hoje é normal uma pessoa virar para mim e falar comigo que está com mioma. Hoje eu entendo, mas na minha época não, assustei. Porque eu estava com 22 ou 23 anos. Não tinha filho. Aí eu vou para o hospital achando que eu estou grávida, chego lá e me fala que eu estou com mioma. Então, a princípio, foi assustador. Mas aí tudo bem. Na minha família já tem o caso. Minha mãe, minhas tias, todas perderam o útero antes de mim. Então todas perderam o útero, mas todas tinham filhos, né? Então eu fui o primeiro caso da família que teve o mioma sem engravidar. Aí tentamos um tratamento, não deu, teve que fazer cirurgia mesmo, mas tirou somente os nódulos, né? Tirou os nódulos, a gente tentou fazer esperar um ano para que houvesse a cicatrização do útero, para logo em seguida, mesmo que naquela época não estava no plano a gravidez ainda, mas a gente tentasse... Já preparando, né? Preparando, porque, pelo que eu entendo hoje, teve uma vez, é complicado, não é fácil, né? Que eu acredito que pode voltar, porque aconteceu comigo, então eu acredito que com outras pessoas também pode acontecer. Então, o que aconteceu? Pegou... E a gente fez a cirurgia e tudo, foi tudo tranquilo. E quando a gente já faltava 2 meses para a gente tentar a gravidez, porque eu não tenho problema em engravidar, eu não tinha problema em engravidar, engravidava normal, é porque eu evitava a gravidez, né? Então, quando a gente já ia começar a planejar a gravidez, aí eu descobri que haviam voltado os miomas. Só que haviam voltado os miomas e eu estava grávida.
Então, a coisa mudou de figura. Eu estava grávida com bastante mioma no útero, né? E eu não tinha conhecimento que haviam voltado os nódulos. Possivelmente com uma raiz e com um remédio contraceptivo que eu não poderia tomar e eu tomava por orientação médica, foi quando cresceu novamente. Aí, tudo bem, uma gravidez de repouso absoluto, não poderia, só deitada mesmo, só saía para ir ao médico, para evitar a perda da criança, que é uma gravidez de alto risco, né? Tava tudo bem, aí assim, tirando que eu tinha que ficar deitada e tudo. Teve um dia, eu já estava com 7 meses, na primeira gravidez eu estava com 7 meses. Mas nesse período aí, até os 7 meses, fazendo o repouso, cuidando, você teve alguma situação mais delicada? Não, com 3 meses eu tive uma hemorragia que eu achei que a criança tinha saído junto, né, na hemorragia, mas não. Tava normal, tava tudo tranquilo, só que eu tinha que ficar de repouso, porque era o cuidado que tem que tomar mesmo. Porque... Agora, os médicos diziam o quê nessa fase? Não, era tudo assim, o pedido de resguardo para ficar de repouso era justamente porque parece que é mais fácil para ter o risco é maior para perder a criança, né, para o nascimento ser prematuro. Então, quanto mais a gente segurar, é melhor, né? Porque a criança não teria que ficar no hospital. Mas na primeira gravidez foi muito complicado. Por quê? Porque ao passar mal com 7 meses, na família do meu esposo tem uma mãe que teve um filho com 5 meses. E o filho dela tá aí. Então a gente já foi com a esperança de que sobreviveria, porque 5 meses, 7 meses, né? Se a gente tinha uma história de 5 meses e a criança sobreviveu, com 7 meses, a gente conhece. Aliás, é até muito melhor do que 8 meses, né? Nascer de 7 meses, E né? era melhor nascer de 7 do que de 8. Mas, enfim, infelizmente, né, não foi o que aconteceu. Eu fui para o hospital, mas demorei para ser atendida no hospital. E já o transtorno já foi grande na entrada, porque o hospital estava sem telhado, porque tinha chovido, o telhado caiu. Aí me transferiram da maternidade para o hospital. Então, a chegada no hospital... Já foi turbulenta, já não traumática, foi boa, né? Já não foi boa. Mas é claro que a gente não esperava o pior, né? Eu fui confiante que tudo ia dar certo. Mas aí passaram umas quase 5 horas quando eu fui atendida. Quando eu fui atendida, aí tentaram primeiro o parto normal. E não podia de forma alguma fazer o parto normal, porque eu já tinha feito uma cirurgia de cesariana para retirar, né, os miomas, que é a mesma cirurgia de cesárea, né? Então não poderia ser parto normal. Agora você falou um negócio interessante, voltando um pouquinho lá, no momento que você falou que descobriu que tinha esses miomas, e esse é um problema meio que comum na sua família, né? E também uma coisa comum, também meio comum hoje nas mulheres de um modo geral. É comum você fazer essa cirurgia e retirar esses miomas e eles voltarem? Pois é, no meu caso, o que eu entendi quando a gente voltou à médica e, né, para poder saber o que tinha acontecido, a resposta que eu tive é que possivelmente ficaram algumas raízes e com o remédio que eu teria que tomar para evitar a gravidez, foi aonde que desenvolveu por causa do hormônio, né? Foi aonde que desenvolveu os nódulos que ficaram raízes. Eu acredito que se eu não tivesse tomado o anticoncepcional, que não teria desenvolvido tanto igual desenvolveu. Eu acredito que não teria desenvolvido. E está provado que o anticoncepcional, de certa forma, é um provocador? Eu já ouvi falar que sim, que quem tem mioma não pode tomar, pelo menos o que eu tomava, né? Porque eu fiz tratamento com uma injeção, e essa injeção, eu tomava ela na barriga, e a questão que não pode menstruar. E eu ficava 6 meses, então onde que eu tive menopausa, uma pré-menopausa, né? E era muito calor, era todos os sintomas da menopausa, porque eu não podia menstruar, para a gente controlar o tamanho dele, porque a intenção era diminuir o mioma para que a gravidez fluísse, a criança desenvolvesse e ao mesmo tempo o mioma diminuísse. Mas não estava acontecendo, na medida que a criança desenvolvia, ele também crescia. E o fato dele crescer junto com a criança, isso de certa forma complicava o espaço para a criança? Complicava o espaço, porque como tinha vários, eram em vários. A primeira gravidez não, estava embaixo, então ela não ia conseguir sair mesmo. Porque como estava embaixo, impedia ela de sair, mas aí teria que ser a cesariana.
Na segunda não, na segunda já estava todo espalhado. Pois é, mas toda essa história que você está contando, você está falando é da segunda gravidez? Da primeira. Da primeira. Então, você já tinha consciência de que, mesmo desenvolvendo naturalmente, o parto seria cesariana. Não teria. Isso, porque a minha médica que me acompanhava, ela já havia falado que era cesariana. Desde o começo a gente sabia que não seria parto normal. Mas como estava com 7 meses, ela não programou, né? A gente tentava chegar, né, 8, até acreditava que poderia chegar aos 9 meses. Né? Porque depois a gente fica sabendo de outras pessoas que chegaram aos 9 meses. Nasceu, tem umas que até conseguem com mioma ganhar em parto normal, né? Porque se não fez nenhuma cirurgia, se não está impedindo o crescimento da criança, nem a passagem, tem como nascer normal. E o que complicou, afinal? O meu complicou porque justamente estava na parede bem embaixo, na parede do útero embaixo, aonde que dificultava dela sair. Só que eu, não sei, é complicado para me falar, mas o que eu acredito que, pela minha história, né, pelo que aconteceu comigo, que no caso dela, ela iria sobreviver se teria feito parto a hora que eu cheguei, se não tivesse tentado o parto normal. Tentaram bastante o parto normal, eu fiquei muito tempo em trabalho de parto, foi onde que ela nasceu com falta de oxigênio no cérebro. Não nasceu, porque quando resolveram fazer a cirurgia de cesariana para retirar, ela já estava morta. Ela já nasceu morta, só que eu não sabia, eu nem sabia que era menina. Eu não sabia, porque nos meus ultrassons eu não conseguia ver o que era. Então o que aconteceu? Eles colocaram uma pessoa para conversar comigo, porque o problema estava muito grave, o que estava acontecendo durante o parto, só que eu não tinha noção. E foi quando uma moça me perguntou, você já sabia o que era? Aí pelas palavras dela, sabia o que era, eu vi que alguma coisa tinha acontecido. Aí foi quando eu fui entender que eles falaram que já tinha 30 minutos que havia feito o parto e que ela nasceu sem vida. Né? Mas depois de 30 minutos conseguiram voltar ela, mas que ela ficaria com problemas por causa da falta de oxigênio, né? Que ela já ficou 30 minutos, né, falecida, aí voltaram ela, tudo bem. Aí levaram para UTI, neonatal. Ficou no hospital 3 dias. No dia que eu recebi alta, era 11 horas da manhã, eu fui para casa chorando muito, porque eu queria amamentar, queria pegar minha filha. Eu não encostei o dedo nela porque não podia colocar. Eu fiquei em cadeira de rodas, andando no hospital. Por quê? Porque eu não conseguia, eu estava muito fraca. Porque eles tentaram muito parto normal. Então, assim, eu andava normal. Mas como eu estava muito fraca, lá dentro do hospital eu ficava me locomovendo pela cadeira. Né? Meu esposo me levava, descia comigo de elevador, me levava para ver ela. Mas, assim, evitar andar era melhor. Porque as pernas, eu fiquei muito fraca, perdi muito sangue. E fui embora para casa. E acreditava também que eu ia voltar para buscar ela. Que mesmo que você vê que seu filho está ali, você tem esperança que você vai voltar para buscar. Só que a situação dela não estava boa. Isso eu sabia, não esconderam de mim, não. Eu sabia, fui para casa. Quando foi à noite, meu esposo ligou para uma tia que trabalhava no hospital, onde eu ganhei o neném, e ela não queria atender o telefone mais. Ela falou que ia lá olhar como que ela estava para passar para nós, porque no outro dia eu tinha que doar leite. Eu tinha que enviar o leite para o banco de leite, né? Porque eu estava com muito leite. E ela não queria atender mais o telefone. Isso já era 10 horas da noite. Foi quando não teve jeito. Ela teve que informar que a criança não estava lá. Havia falecido 4 horas da tarde e eles não me avisaram. Eles não me falaram. Aí foi que o meu esposo foi lá e foi uma confusão, porque a criança não estava, o médico não deixou o laudo. Muito complicado. Aí resolvemos, no outro dia ele foi para fazer o óbito, colocaram que a criança tinha 3 anos. Então, assim, foram 3 dias de muita confusão, muita falta de informação. E aí depois eu já não queria entregar mais meus exames. E foi muito complicado para mim aceitar. Por quê? Já cheguei no hospital, não fui bem recebida. Já perdi minha filha. Aí aquela coisa de ter que enterrar o filho, de pensar. E não esperava novamente depois passar novamente, porque senão eu teria evitado a segunda gravidez.